Então os soldados do governador levaram o pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam. Salve, rei dos judeus! Diziam. Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Olá, amados e amadas. Depois de um longo período sem fazer vídeo, devido a problemas de todo tipo, mas o nosso Messias nos fala, né? No mundo tereis aflições. Coragem, eu venci o mundo. Então, isso significa que sempre teremos aflições. Não tem como fugir dela. Nesse mundo caótico e nesse sistema cruel que nós vivemos. Mas esse vídeo não é para falar dos meus problemas, e sim mostrar o caminho, trazer a luz. Que o intuito desse canal é esse, é mostrar o caminho. E o caminho vocês sabem quem é, né? Mostrar a luz vocês também sabem quem é a verdadeira luz e o verdadeiro caminho. E ele diz: e conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, somente essa verdade é que vai libertar. Então, nosso intuito é de mostrar esse caminho e essa verdade. E não ficar falando que vai libertar, que eu liberto, igual tem canais que tem por aí que falam que liberta, que faz isso, faz aquilo. Não, apenas sobrou para nós o evangelismo. Nós somos evangelistas, anunciar o verdadeiro evangelho. Isso é o que sobrou para nós, porque profetas já existiram e não existe mais profeta hoje. Apóstolo são aqueles que foi escolhido pelo Mestre, pelo Messias, o Emanuel. Então sobrou para nós o evangelismo, que é anunciar a verdade a toda criatura. É o que sobrou para nós hoje. Até mesmo porque todos nós somos falhos, né? A palavra diz: e todo homem é mentiroso. Então, tudo que vem do homem, que seja dogmas, entendimentos, tudo isso são falhos. Então ninguém liberta ninguém. O único que liberta é o Pai e o Filho. Esses são os verdadeiros libertadores. Nesse vídeo, amados, como vocês acompanharam aí, no texto de Mateus, tem uma grande revelação que passa despercebido. Mas quando nós entrarmos nas profecias, o profeta vai revelar o que é essa capa vermelha. Amados, em Mateus 27, que foi o tema desse vídeo que vocês viram, fala assim: em seguida, os soldados do governador. Quem era o governador na época? Os romanos. Levando Emanuel para o pretório, reuniram contra ele toda a corte, que se constituía dos fariseus, saduceus, escribas e o poder político, que era Roma na época. Despiram-no e
puseram-lhe uma capa escarlate. Ó. Veja bem que eles despiram o Messias. Então significa que o Messias ele vestia uma outra vestimenta, mas aí eles colocaram uma capa escarlate. Se vocês observar, Roma, eles têm a capa escarlate. Escarlate representa vermelho, cor vermelha. Aqui, depois tecendo uma coroa de espinho, puseram na cabeça. Olha o que eles colocaram, né? O Messias é o verdadeiro rei espiritual, mas eles colocaram, deram um presente de romanos e grego, né? Que é uma coroa de espinho, né? E uma caniça na mão direita. Ajoelhando-se diante dele, diziam, caçoando, zombando dele, né? Salve o rei dos judeus! Ó, e cuspiam nele, tomavam o caniço, batiam-lhe na cabeça. Ó. Depois de caçoarem, zombarem dele, ó, eles despiram-lhe a capa escarlate, que é a capa deles, que representa eles. Roma, vermelho. Tornaram a vesti-lo com suas próprias vestes. Ó. Veja que aqui fala que ele tinha a veste dele, né? E o Messias, provavelmente ele se vestia da cor clara, que o claro no espiritual representa a clareza, representa a luz. Quem está no claro não anda na escuridão, né? Muitos falam branco, mas branco eu acho que já é uma coisa já meio assim para forçar a barra, que o branco seria puro e o preto, quer dizer, seria uma coisa que não é legal, que não cai bem, né? Então o certo mais seria veste clara, porque no claro você consegue enxergar a luz, você consegue ver. Já no escuro você não consegue ver nada. Então essas roupas claras significa pureza, né? A pureza do Messias, né? Então o Messias tinha sua própria veste, mas eles colocaram a capa escarlate, que representa Roma, né? Que é o vermelho. E quando chegar no profeta Jeremias, no livro de Jeremias, o profeta ele vai falar claramente quem é que vestia essa capa vermelha, essa capa escarlate. Amados, hoje o mundo está no engano, porque o mundo hoje, eles não seguem os fundamentos dos apóstolos, dos profetas e do Messias. Para a gente conseguir enxergar a luz, o caminho, tem segredo nas escrituras. Um deles é Isaías 8:20. Eu vou ler para vocês e vocês vão ver que tem muito sentido. Aqui fala: a instrução e o testemunho, se eles não falarem de acordo com esta palavra, certamente não nascerá para eles o branco ou o alvo, né? O que quer dizer isso? A instrução é os profetas, são os fundamentos dos profetas, e o testemunho é o Messias, os apóstolos, né? Que testemunharam o que os profetas já tinham profetizado, que era a vinda do Messias, o Emanuel. E se eles não falarem de acordo com as escrituras, essa pessoa que não ficar nos profetas, nos fundamentos dos profetas, e não ficar no testemunho, que é o Novo Testamento, jamais essa pessoa vai ver o caminho, jamais vai ver a pureza, jamais vai ver a claridade. E hoje o mundo está muito no engano por causa disso, porque às vezes só ficam no Novo Testamento e descartam o Antigo. Por falar Antigo Testamento ou Velho Testamento, as pessoas pensam que é coisa passada, coisa que para nós não importa mais, mas isso é um engano, amados. Porque o Antigo Testamento, na realidade, ele mostra o que aconteceu na Antiguidade.
os erros dos hebreus e dos povos. Então, é para a gente ver o que eles fizeram de errado e a gente não tornar a fazer igual eles fizeram. E hoje, o mundo, infelizmente, eles não conseguem perceber isso e fazem tudo errado. Tudo que fizeram na antiguidade, hoje está fazendo também. As pessoas estão indo ao erro. São seduzidos por falsos profetas do sistema religioso e seduzido pelos falsos mestres hoje de mídias sociais, YouTube, Facebook, Instagram. Tem muito hoje, falso mestre hoje, induzindo o povo ao erro. Então, tem esse grande segredo aqui. Então, o que eu quero dizer com isso? Isso significa o seguinte: o que o profeta falou lá no passado, se o profeta falou A, o apóstolo tem que falar A, o Messias tem que falar A, ou seja, tem que ser a mesma linguagem. Não pode o profeta falar uma coisa e o apóstolo falar outra, o Messias falar outra. Aí, se acontecer isso, um falar uma coisa, outro falar outra, aí é fácil de descobrir o erro, aonde está o engano. Porque se o profeta falou X, o apóstolo tem que falar X também, o Messias também tem que falar X. Então é isso. A instrução e o testemunho, se eles não falar a mesma linguagem ou a mesma palavra, a pessoa jamais verá a alva, ou vai ver o quê? O branco, a pureza, a claridade. Então muita gente está no engano por causa disso. Então aqui nós vamos ler agora Jeremias 10:8, que o profeta ele vai falar o que é essa capa escarlate. Veja que em Mateus fala de uma capa escarlate, mas a gente tem que saber o que é essa capa escarlate no passado. O que significa essa capa escarlate no passado? E eu resolvi fazer esse vídeo porque a época agora ela é propícia para isso. Esse capa escarlate, agora dia 25 de dezembro, o mundo comemora o nascimento de um Messias, né? Mas esse Messias que nasceu no dia 25 de dezembro é um Messias pagão. Isso aí já é uma coisa paganizada, que antigamente, na antiguidade, os povos celebravam esse 25 de dezembro como Tamuz, os deuses de antigamente, né? E nenhum profeta, se vocês procurar no Antigo Testamento, nenhum profeta dá testemunho que o Messias nasceu no dia 25 de dezembro. Então isso não existe, isso não tem na palavra do Pai. Isso é acréscimo, isso foi acrescentado pelo homem. Aí é aquilo que eu te falei para vocês, como não tem profeta nenhum dá testemunho disso aí, isso aí é fácil de descobrir esse erro aí. Por quê? Porque os homens falam que o Messias nasceu no dia 25 de dezembro, mas se nós procurarmos na palavra do Pai, isso não existe. Quer dizer, isso aí foi acrescentado, aí já está o erro, aí está o engano, é aquilo que eu acabei de falar para vocês. O profeta tem que falar X, os apóstolos também têm que falar X, ou seja, a mesma coisa, e o Messias também tem que confirmar a mesma coisa dos profetas. Então, 25 de dezembro, nenhum profeta dá testemunho dessa data. A data exata ninguém sabe. Provavelmente, pelos estudos, o Messias nasceu entre agosto e outubro, mas não tem um dia certo, um mês certo. Esse 25 de dezembro, vocês vão ver aí, nesse vídeo que eu vou passar para vocês, o próprio padre falando o que era 25 de dezembro. Acompanhe aí esse vídeo aí, que vocês vão ver o próprio padre da igreja falando o que era 25 de dezembro, ok? Que o Natal não é bem o dia que Jesus nasceu. Afinal, Jesus nasceu dia 25 ou não? Nasceu ou não? Quem quer começar respondendo? Mas nós acreditamos, a história nos diz que a igreja escolheu essa data porque os romanos celebravam o Deus Sol. Então achou-se que seria muito bom celebrar
o sol, que é Jesus. Jeremias 10:8. Eles todos são ignorantes e insensatos. O ensinamento das vaidades é madeira, prata batida importada de Tarsis, e ouro de Ofir. Aqui, ó, veja bem, obra de escultor. Ó, veja bem, tudo que era feito de madeira, prata e ouro era obra de escultor, das mãos de ourives, ou seja, as pessoas que faziam os ídolos, né? As imagens de escultura. Eram os ourives que faziam, tanto de madeira, prata e ouro, na antiguidade. Aqui, ó, veja bem agora, ó. Sua veste é púrpura, violeta e escarlate, amados. Olha aqui o escarlate, né? Tudo obra de mestre. O que era escarlate na época, amados? Era a vestimenta dos ídolos. Eles vestiam os ídolos de púrpura, violeta e escarlate, amados, que era o vermelho na época. Então, as imagens de escultura na antiguidade, os ídolos, já eram vestidos de púrpura, violeta e escarlate. Isso aqui é o profeta nos revelando, amados. Lembre que a palavra do Pai, muitas das coisas, é falado em parábolas. O Pai não fala abertamente muitas coisas. Muitas coisas é falado abertamente, mas muitas coisas é falado por parábola, né? Então vocês viram no vídeo que eles vestiram o Messias na época de uma capa escarlate, que era o quê? Os deuses da época, os ídolos da época. Isso é uma grande revelação, amados, que o Pai nos revela, né? Através da sua própria palavra. Então vocês viram aqui que nos profetas ele está revelando que escarlate na antiguidade, violeta e púrpura era o paganismo, as religiões pagãs. A Babilônia usava isso aqui, né, para os seus ídolos. E essa é uma grande revelação, que essa capa escarlate já era usada pelo paganismo, já era usada na antiguidade, né? O verdadeiro Messias, ele vestia de cor clara e jamais de capa escarlate. Escarlate eram os ídolos da época, né? Isso aqui que o profeta está revelando é uma sombra para os dias de hoje. Se vocês observarem aí no vídeo, vocês vão ver que existe uma instituição hoje chamada ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana, que é conhecida como a Igreja Católica. É ela, amada, que veste hoje de púrpura, violeta e escarlate, amados. É uma sombra para os dias de hoje. Essa instituição foi que colocou esse ídolo hoje, que é comemorado no dia 25 de dezembro, que é adorado, comemorado agora no Natal, né, que todo cristão, né, vão comemorar, fazer as festas, né? Tudo isso, amado, paganismo. Porque quem conhece a palavra do Pai vai saber, através dessa revelação, que no passado eles já faziam essas festas em comemoração aos ídolos, amado, ao paganismo. Tudo isso é paganismo. E a Igreja Católica, ela acrescentou o nome Jesus no Novo Testamento. Por isso que eu falo para vocês, a instrução e o testemunho, se eles não falar a mesma língua, jamais a pessoa vai conhecer a verdade. Então você pode observar, amados, que no Antigo Testamento nenhum profeta dá testemunho ou profetiza esse nome Jesus. Eu desafio qualquer um me mostrar o nome Jesus no Antigo Testamento. Não existe, a não ser numa Bíblia francesa que eles colocaram esse nome Jesus. Mas aquilo ali é acréscimo, porque o verdadeiro nome que o profeta fala está lá em Isaías 7,14. É só vocês, quem não conhece o verdadeiro Messias, o Emanuel, ir lá em Isaías 7,14, que lá o profeta dá testemunho do verdadeiro nome do Filho, Emanuel, que significa o Yahweh está conosco, ou seja, Deus está conosco através do seu Filho.
que é testemunhado pelo apóstolo Mateus. Vocês confiram na Bíblia de vocês, quem não conhece ainda o Emanuel. Vai lá em Mateus 1, 22, 23, que o apóstolo ele dá testemunho do que o profeta falou. Ou seja, um está falando A, que é o profeta Isaías, falando que o nome do Messias seria Emanuel. E o apóstolo ele também está falando A, ou seja, que ele está confirmando que o nome do Messias é Emanuel. Jesus, que está em Mateus 1, 21, é um acréscimo. Foi a Igreja Católica a que se veste de púrpura, violeta e escarlate. Como eles copilaram a Bíblia com os rabinos, a Bíblia foi compilada através deles, eles acrescentaram esse nome, Jesus, em Mateus 1, 21. Mas o apóstolo Mateus, ele dá testemunho em Mateus 1, 22, 23, de Emanuel. Ele testemunha que é Emanuel. É como assim ele estivesse confirmando o que o profeta está falando em Isaías 7,14. Entendeu, amados? Então, o mundo entra no erro justamente por isso. Por causa de ficar em falsos líderes, falsos mestres. Eles pegam apenas o Novo Testamento e só divulgam o Novo Testamento, mas eles não vão nos fundamentos dos profetas. Aí é que está o erro. É isso que os meus vídeos, eu tento passar meus vídeos a esse respeito. Que as coisas têm que bater. Se um falou A, se o profeta falou A, o apóstolo tem que falar A também, o Messias também tem que confirmar. Porque se um falar uma coisa, outro falar outra, aí está o erro, aí está o engano. E você pode observar que Jesus não se encontra no Antigo Testamento. Nenhum profeta dá testemunho. Só os profetas de hoje em dia, só os mestres de internet é que divulgam esse nome. JC, Jesus Cristo. Eles é quem divulgam. E o Messias fala que nós seríamos perseguidos por causa do nome. É só falar o verdadeiro nome que vocês vão encontrar, que nós, os pequeninos, vão encontrar muita dificuldade hoje. Por quê? Porque hoje já não chega o sistema religioso que divulga esse nome JC no mundo inteiro. Hoje, na internet, surgiram muitos grupos, muitas denominações virtuais que estão divulgando outros nomes. Uns falam que é Yahusha, outros falam que é Yeshua, outros falam que agora inventaram um tal de Yalcha, só tiraram em vez de ser Yeshua, colocaram Yalcha. Quer dizer, tudo isso, amados, é judaísmo. Essas pessoas que estão divulgando isso aí estão no judaísmo. Eles são falsos judeus que falam lá em Apocalipse, que existiriam os falsos judeus, né? São falsos judeus que estão no judaísmo hoje divulgando um outro nome. Porque o verdadeiro nome é aquele profetizado pelo profeta Isaías 7,14 e confirmado pelo apóstolo Mateus em Mateus 1, 22, 23. E o mundo hoje está celebrando um ídolo pagão, amados. Essa veste escarlate que o profeta está nos revelando aqui, é esses ídolos que tinha na época da Babilônia, na época do Egito, na antiguidade. Já existiam esses ídolos pagãos. E eles vestiam de púrpura, violeta e escarlate, que nada mais é uma sombra dos dias de hoje. Que essa instituição hoje que compilou a Bíblia, a Igreja Católica, eles vestem exatamente de púrpura, violeta e escarlate, amados. Olha que magnífico, olha que revelação fantástica. E hoje o mundo inteiro está celebrando os ídolos pagãos, amados. O paganismo que tinha na época. Veja que o padre fala que era uma adoração ao sol, 25 de dezembro. Em Ezequiel 8, se vocês lerem lá, lê lá, vai ler lá. Não precisa, eu nem vou ler para vocês, não precisa eu ler. Vai lá vocês mesmo e lê em Ezequiel 8. Lá fala que na antiguidade eles celebravam o sol, o ídolo Tamuz. Esse ídolo Tamuz era um deus que tinha na época, né, que também era filho também, né? É um filho que existia na época que o mundo pagão celebrava no dia 25 de dezembro, Tamuz. E era uma adoração ao sol. Lê lá Ezequiel 8,
que está tudo falando a respeito. Não precisa eu ler para vocês. Basta vocês ir lá e vocês leem Ezequiel 8, que vocês vão confirmar que era uma celebração ao Deus Sol, ao ídolo Tammuz, que é o mesmo ídolo hoje, que é adorado no sistema, que os falsos profetas e os falsos mestres divulgam, né, o 25 de dezembro, que nada mais é do que o Tammuz. Simplesmente só mudaram, acrescentaram o nome Jesus no Novo Testamento. Então, amados, a celebração que tem hoje, infelizmente, ela é totalmente paganizada. Totalmente paganizado. Quem comemora Natal, Ano Novo, tudo isso é paganismo. Ano Novo, né, significa Jano Novo. É um Deus de duas caras. Significa o novo e o velho. Estude sobre Jano Novo. É essa comemoração do Ano Novo, que também é uma data paganizada, comemorada pelos antigos. Então, amados, seria essa revelação que os profetas nos deixou. Então, quem está celebrando o Natal, infelizmente, está celebrando uma data totalmente pagã. E o paganismo, os ídolos, o pai odeia, ele abomina, né? Seria isso que eu teria para mostrar para vocês hoje. Ok, amados? Muito obrigado. Fiquem todos na paz do Pai Yahweh e seu filho Emanuel, o único filho profetizado e confirmado pelo apóstolo Mateus. Que Yahweh seja louvado por seu povo.